Hoje eu tenho a alegria de receber uma mulher que nos mostra que nunca é tarde para continuar aprendendo, recomeçar e construir novos caminhos. Nossa convidada é Bruna Bonfeld, professora de História, psicopedagoga, pesquisadora e estudante de Psicologia formada pela UFRJ. Possui especialização em pesquisa e ensino de História e Psicopedagogia e atualmente segue ampliando seus conhecimentos na área da psicologia. Além de ter sido aprovada para o mestrado em Memória Social pela Unirio. Sua história mostra que nunca é tarde para aprender, recomeçar e construir novos caminhos. Entre os desafios da maternidade, da vida acadêmica e da carreira profissional, Bruna seguiu acreditando nos seus sonhos e construiu uma trajetória inspiradora. Bruna, seja muito bem-vinda ao podcast Visão Feminina. É uma alegria ter você aqui para compartilhar a sua história conosco. Olá, Márcia, que bom. Também estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz que tenha aceitado o nosso convite. Então, vamos para as perguntas. Vamos lá. Vamos começar pelas fáceis, intermediárias e vamos terminar nas difíceis, tá bom? Tá bom, vai ser um desafio, mas vamos embora. Preparada? Preparada. Vamos começar com o bloco 1 sobre quando a vida muda os planos. Bruna, você engravidou muito jovem. Estava construindo sua vida e sua carreira e, de repente, descobriu que tinha passado para a UFRJ, quando seu filho tinha apenas 1 semana de vida. Em algum momento você pensou, talvez eu tenha que abrir mão dos meus sonhos? Pensei com certeza. Pensei com absoluta certeza. Eu era muito nova, tinha em torno ali de 21 anos, conforme você falou. E aí, realmente, eu fiquei muito confusa, porque eu fui fazer o vestibular sem nenhuma pretensão de passar e, no final das contas, eu acabei passando, porque a vida é sobre isso, né? A gente faz as coisas e, às vezes, a gente se surpreende, né, com o que acontece, enfim. Então, quando eu recebi a notícia de que eu passei, na verdade, foi uma amiga minha que falou para mim que eu tinha passado, que me avisou, porque eu estava em casa com recém-nascido, não estava nem prestando atenção nas listas, nas classificações e nas reclassificações. E aí, quando ela falou isso para mim, eu dei um pane no sistema, assim, né? Precisei pedir ajuda da minha mãe, pedir ajuda de uma tia minha, psicóloga, que é uma mulher incrível, que me ajudou muito. Então, com certeza, eu pensei sim que não ia dar nada certo. Muitas mulheres acreditam que depois que os filhos chegam, seus próprios sonhos ficam em segundo plano. Em que momento você percebeu que era possível ser mãe sem abandonar os seus objetivos? Eu acho que para responder essa pergunta eu preciso falar da minha mãe, que a minha mãe foi essa mulher. Mãe solteira, criou 2 filhos, eu tenho uma diferença de 9 anos para o meu irmão, eu sou a irmã mais velha. Eu brinco até que a minha primeira experiência com a maternidade foi com meu irmão, né? Então eu sempre vi a minha mãe lutando pela vida, lutando para criar os filhos, e ela sempre colocou isso para a gente, né? Que a coisa mais importante era o estudo. O estudo ninguém tira, então a gente dá um jeito, a gente se vira, mas vocês precisam estudar. Então, para mim, nunca foi uma opção não correr atrás dos meus objetivos. Claro que às vezes a gente fica insegura, às vezes a gente fica preocupada, será que vai dar certo? Se questiona, e às vezes pensa que não vai dar certo mesmo e chora no travesseiro, que é uma bênção, mas nunca foi uma opção desistir. Que excelente, hein? Você já teve a sensação de que a vida estava te levando para um caminho completamente diferente daquele que você tinha planejado? Como você lidou com isso? Sim, quando eu me formei em meio à pandemia, né, do Covid-19, em 2020. E aí eu me formei em História e vi as portas fechadas, como foi para muitas áreas, né? Como foi para muita gente, a área da educação também. Sofreu com esse baque, o ensino à distância, os professores precisando aprender a montar slide, PowerPoint para dar aula online para 30 cabeças e para câmeras fechadas muitas vezes, enfim, né? Então foi um momento bem difícil e quando eu vi que as portas estavam meio que fechadas e entreabertas, eu decidi que eu deveria esmurrar outras portas. Eu deveria pular janelas, enfim, abrir outros caminhos. Né? Se você pudesse voltar para aquela Bruna que estava começando a faculdade, com um bebê pequeno nos braços e cheia de incertezas, o que diria para ela hoje? Calma, calma,
calma, paciência. Na vida a gente sempre dá um jeito para fazer as coisas, né? Pode não ser o melhor jeito, pode não ser o jeito ideal, as coisas podem não sair conforme nós planejamos, certinho, tintim por tintim, 100% do tempo, ou das vezes, mas se eu pudesse, né, voltar atrás e falar com essa Bruna de novo, eu diria, calma, vai dar certo, continua traçando os seus objetivos, continua percorrendo, continua buscando sempre fazer o melhor, né, dentro daquilo que é possível para você, que as coisas vão se ajeitando, não é o fim do mundo. Então, acho que isso que eu diria para mim mesma, para segurar a ansiedade, né, que está sempre por ali. Existe um momento na vida em que a gente precisa escolher entre desistir ou continuar. Qual foi esse momento para você? Como eu disse, né, na outra pergunta, nunca foi opção desistir. Mas depois que você tem um filho nos braços, isso se multiplica vezes 100, vezes 1000. Eu entendo, né, que a maternidade tem muitos desafios, muitos conflitos e que muitas portas se fecham para as mulheres mães, né? Eu entendo isso. Mas, ao mesmo tempo, acho que quem é mãe vai conseguir entender um pouco do que eu estou falando, ter um pouco desse sentimento de que um filho nos braços dá uma garra para a gente, né? A gente sente que a gente não está mais somente por nós, a gente está por outra pessoa, né? Então, essa pessoa pequenininha que está ali com a gente, precisando de cuidados físicos, e agora meu filho está adolescente, então também precisa de cuidados emocionais, né, de valores, enfim. A gente entende que a gente tem um propósito, né? E é a minha experiência, não posso falar por todas as mulheres, claro, mas eu encontrei propósito na maternidade. Então, isso me ajudou muito a encarar os desafios. Eu quero que meu filho me tenha como exemplo, eu quero que ele olhe para mim e pense, caramba, olha minha mãe, que mulher legal, olha quanta coisa que ela faz. Então, acho que a maternidade, para mim, foi esse lugar. Você acredita que a maternidade acaba nos dando um empurrãozinho a mais para a gente fazer coisas que a gente nunca acreditava que poderia fazer? Sim, com certeza. Pelo menos para mim foi assim. Né? Muitas das vezes que eu estive, como você falou, né, pensando em desistir ou com medo, né, eu fico muito pensando sobre essa nossa capacidade da gente se reinventar, né, e de repente fazer as coisas com medo mesmo. Então, com certeza, a maternidade para mim me levou, né, a continuar, a não querer desistir, né. Eu entendo que algumas mulheres optam por não ser mãe e tudo bem, mas a gente está aqui para falar das experiências pessoais, né? Então, no meu caso, na minha experiência, foi assim para mim, e hoje para mim é uma luta, é uma causa. Maternidade, mulheres que cuidam, enfim. Vamos para o bloco 2, quando a visão muda. Existe alguma situação da sua vida em que você percebeu que o problema não estava na circunstância, mas na forma como você estava enxergando aquela situação? Algumas vezes, se bobear, isso ainda acontece um pouco. Até hoje. Até hoje. A gente se pega, né, se boicotando. Né? Verdade. E só que o que eu acho que a gente faz é, de repente, tentar orientar o nosso olhar. Né? Isso é um exercício diário. Você não aprende da noite para o dia a se enxergar com mais afeto, a se enxergar com mais carinho, a ser mais generosa com você mesma. Isso não é uma coisa que você aprende da noite para o dia, isso é algo que um belo dia você acorda e pensa, eu preciso praticar mais isso. Sim. E aí você vai praticando, você acorda às vezes num outro dia triste, decepcionada, frustrada, achando que determinados caminhos não são para você e sinceramente às vezes não são mesmo. E aí você precisa se reorganizar, você precisa se replanejar. Às vezes a gente precisa mudar um pouco a rota, né? Justamente. Às vezes a gente fica tão condicionado àquela determinado ambiente, àquela determinada trajetória, mas às vezes se a gente modificar um pouquinho aquela trajetória, a gente consegue ver que de repente o caminho não era aquele. Deus tinha um propósito muito maior que poderia estar mudando completamente a nossa visão das coisas, né? Sim, é um pouco sobre ser mais flexível. Sim, eu aprendi isso também. E isso é muito difícil, isso é um exercício, né? Então, você ter um pouco de flexibilidade, né, na sua visão, enfim, na forma como você encara as coisas, quanto é importante a gente conseguir
quem sabe, readaptar mesmo alguns projetos, alguns planos, alguns objetivos, e a gente muda, né? Então, acho que tem um pouco disso, né? Eu não sou a Bruna de quando eu tinha 20 anos. Sim. Eu tô com 34, vou fazer 35 agora em outubro. Eu não sou a mesma pessoa. E quando eu tiver mais velha, com 40, com 45, eu também não vou ser a mesma pessoa. E eu espero continuar em constante mudança, sendo essa metamorfose ambulante, como diria Raul Seixas, e até porque traz mais interesse para a vida, né? Traz mais vigor para a vida, né? A gente está sempre aprendendo alguma coisa. E o certo é isso, né? A gente aprender com os nossos erros. Tem gente que continua batendo na mesma tecla. Sim. E continua cometendo os mesmos erros. E não entende por que as coisas continuam sempre dando errado para elas. Sim, sim. Mas é importante a gente frisar que a gente precisa mudar, de repente, a roda. Ver uma trajetória diferente para a gente poder percorrer. Porque muitas das vezes não está dando certo porque a gente está continuando a insistir no mesmo erro, né? Desistir também faz parte. Exatamente. Muita gente acha que desistir é ruim, né? Que é uma fraqueza. Mas não, quando você desiste, você também tem que ter força para você desistir daquilo. Sim. Para que você consiga realmente, de repente, ter uma oportunidade de uma proposta de vida completamente diferente daquilo que você está tendo. E muitas das vezes, 1000 vezes melhor. Sim, verdade. Às vezes a gente encara como fracasso algo que a gente poderia encarar como uma oportunidade de fazer uma coisa diferente. Exatamente. Né? Então, desistir não é demérito. Qual mudança de mentalidade foi mais importante para que você continuasse avançando mesmo diante dos desafios? Para mim foi a concepção de tempo, né? Eu acho que quando você é muito nova, você fica muito preocupada, você quer resolver a sua vida muito rápido, e aí você fica achando que todo mundo está com mais oportunidades que você, ou que todo mundo cresceu na vida antes de você, você se compara com as pessoas, né? Isso é algo bem ruim, quando você se compara com as pessoas, né? Porque o jardim do outro, a grama sempre vai ser mais verde. E ao contrário também vale, né? Às vezes o outro olha para o seu jardim e acha a sua grama incrível, e você nem está ligada, você nem está entendendo o que é sobre isso, né? Exatamente. Então, quando eu entendi que, calma, dá tempo, ainda há tempo. Até porque o tempo ele vai passar de qualquer forma. O que eu vou fazer com isso é que acho que é a chavinha, né? Onde a chavinha gira. O que eu vou fazer com esse tempo que vai passar de qualquer jeito? Como é que eu vou aproveitar esse tempo? Os anos vão passar, os dias passam, a gente tá no automatismo ali do dia a dia e às vezes nem se dá conta. Sim. Né? Então, mas o que eu vou fazer com esse tempo? Eu acho que quando eu entendi um pouco sobre isso, sobre que a vida é mais processo do que o chegar lá, enfim, né? Eu acho que isso me ajudou muito. Quando eu comecei realmente a criar o projeto Visão Feminina, ele não começou de uma hora para outra. Sim. Ele começou há 10 anos atrás. Uhum. Quando eu pensei que eu queria criar um projeto para a mulher. Mas assim, se eu tivesse desistido, hoje a gente não estaria aqui. É isso. Entendeu? É tipo isso. Então, assim, o tempo, às vezes a gente começa a montar um projeto em determinado tempo, ou a gente vai trabalhar com alguma coisa em determinado momento. E chega na hora a gente percebe, cara, não é o momento. Sim. Não é agora. E a gente tem que entender que a gente precisa parar para a gente alinhar, ver o que precisa ser melhorado, o que precisa ser modificado para a gente retornar com aquele projeto de novo. E foi assim que eu voltei com a revista, que agora você está nessa edição, Que bom. com Mulheres que Inspiram, que vai ser uma matéria incrível contando sua trajetória maravilhosa. E agora Deus me deu ainda o podcast, para poder ter a oportunidade de mulheres inspirarem mais ainda. Então, assim, às vezes a gente precisa modificar um pouquinho, Sim. né? Adiar para poder progredir. No seu caso, a pausa não foi uma desistência, né? Foi só um momento ali para você poder se reorganizar e continuar. Sim, exatamente. Vamos para a próxima. Vamos. Bruna, muitas pessoas adiam seus sonhos porque acreditam que ainda não estão preparadas. Na sua experiência, o que vem primeiro? A coragem de começar ou a confiança para continuar? O que vem primeiro, eu acho que é a coragem para começar mesmo. A confiança para continuar você vai adquirindo no processo. Pelo menos essa é a minha visão. Porque a gente fica muito preocupado mesmo, né, com as pessoas, com a opinião das pessoas, o que as pessoas vão pensar. Só que, assim, se a gente for parar para pensar, as pessoas estão vivendo a vida delas, né? Enquanto a gente está, de repente, parada,
Pensando no que o outro vai pensar de você, né? Justamente, pensando no que o outro vai pensar de você. E aí você vai ver as pessoas de fato progredindo, fazendo coisas interessantes pelas vidas delas, enquanto você não está fazendo por medo realmente, né? Então, é um ato de coragem, como você colocou, porque também não é fácil colocar a cara a tapa, se expor, né, fazer as coisas, é difícil, mas a gente precisa, né, respirar fundo e ir. E até quando começa realmente a dar certo, aí as pessoas viram para você e falam, eu sempre acreditei em você, eu sabia que você tinha potencial e que não sei o quê. Então, assim, começar mesmo que não esteja preparada. Quando eu comecei o podcast, a primeira vez que eu fui entrevistar foi a minha irmã. Eu falei, gente, e agora? Mas assim, é tão natural que vai. Sim. Quando você percebe, já acabou. Eu falo, gostei. Você vai pegando gosto. Você vai começando a pegar gosto. Hoje é o sexto episódio, né, do podcast. Então a gente já vai adaptando, a gente vai modificando uma coisa ou outra, vai melhorando. É sempre assim. Sim. Então não tenha medo, confie em você, porque você não vai aprender na hora que você está preparado, você nunca vai estar. Sim. Então você vai preparar ao longo do processo. É isso aí. Exatamente isso. Se você pudesse ensinar uma única lição para as mulheres que sentem que estão atrasadas na vida, qual seria? Eu vou repetir essa frase que a minha tia Laura falou para mim, que é o ainda há tempo. Então, ainda há tempo porque, justamente, a gente precisa visualizar o nosso tempo com mais gentileza, né? Com mais gentileza com a gente mesmo, né? Então, ainda há tempo. Seria, se eu pudesse resumir em uma única frase, seria ainda há tempo, essa noção de atraso, né? Uma noção que é muito prejudicial para a gente se agarra nessa noção, né? E isso só nos faz mal, né? Isso não leva a gente para frente, não faz a gente progredir, não faz a gente investir em projetos, investir na gente mesma, investir nas coisas que a gente precisa pra gente. Então, por exemplo, quando eu entrei na academia e conheci você, né? Eu nunca tinha feito academia na vida, sabe? Então foi a primeira vez que eu estive naquele ambiente. Já tinha feito outros tipos de atividade física e etc. Mas eu nunca tinha me proposto a estar num ambiente de academia. Então, porque eu nunca fui até os 34 anos para uma academia, eu nunca mais vou, essa regra ela está escrita em qual lugar? Foi difícil para mim, eu ficava com vergonha, eu ficava, ai meu Deus, vão olhar para mim, vão ver eu fazendo tudo errado. E hoje eu já não penso mais assim, eu vou tranquilamente, faço as minhas coisas, também muito graças a você, agradeço. E aí a gente prossegue, né? Então esse é um exemplo de que se a gente for ficar muito agarrado, a gente realmente não vai fazer nada. Por falar nisso de tempo, né? Sim. Que ainda há tempo. Como que você consegue conciliar o seu tempo, né? Para a academia, para cuidar do filho, para cuidar do marido, da casa, da faculdade de psicologia, da mestrado de memória social. Como que você consegue arrumar tempo para organizar a sua vida para fazer isso tudo? Excelente pergunta. Na verdade, eu aprendi a me organizar, né? Organização acho que nunca foi meu ponto forte, né? Eu fui aquela adolescente que o guarda-roupa estava de cabeça para baixo, você saía em Nárnia, mas hoje eu acho que é realmente a questão de prioridade. E uma coisa que eu aprendi muito recentemente, eu acho que, sei lá, devo ter aprendido isso quando eu entrei para o mestrado agora, esse ano, porque foi realmente um desafio, né, para conciliar com todas essas outras coisas. Fazer uma coisa de cada vez. Dentre as várias coisas que eu faço, aprender a segurar minha onda e fazer uma coisa de cada vez. Então, isso tem muito a ver com organização, né? Definir a minha prioridade naquele dia, né? Entender que tudo tem um espaço na vida da gente, né? Então, por exemplo, se eu deixo de fazer o exercício físico, agora de fato eu estou fazendo menos. Mas assim, ele não saiu da minha vida por completo não, né? Ainda vou para academia, vou para pilates, enfim. Isso é que importa, você não abandonou. Não abandonei. Eu nem posso abandonar, porque faz bem para a cabeça da gente, né? Para o controle dessa ansiedade que a gente tem. Então, se a gente também não se priorizar no meio disso tudo, a gente se perde mesmo, isso acontece. Então, acho que é mais uma questão de organização, né? Gentileza comigo mesma e definir prioridades, fazer uma coisa de cada vez e generosamente cuidando de mim. Acho que a gente pode resumir assim. Perfeito.
Vamos para o bloco 3. Aprendizados que transformam. Bruna, olhando para toda a sua trajetória, qual foi a lição mais importante que a vida te ensinou até hoje? Acho que cuidar de mim. Porque a gente não aprende isso. Na verdade, a gente aprende. A gente não nasce sabendo. E a gente pensa que a gente nasce sabendo cuidar de si própria. Então, claro, né, faz parte da maturidade também. Então, conforme a gente vai galgando na vida e, enfim, passando por diversas situações de dificuldade, a gente vai aprendendo que o mundo não para a gente resolver os nossos problemas, né? O mundo continua girando, ele continua lá, as pessoas continuam vivendo, fazendo as coisas delas, e a gente, no meio disso tudo, só tem uma coisa que a gente pode fazer, que é realmente cuidar de nós. Porque a gente não tem controle sobre muitas coisas. A gente não tem controle sobre o que acontece, às vezes, no mundo. A gente não tem controle sobre o que o outro pensa de nós. E o ser humano tem essa dificuldade, né? O que sai do meu controle é muito difícil. Isso é normal, é do ser humano. O ser humano costuma ser assim, né? Muda um pouco com a maturidade, com terapia, né? Com leituras. Mas, enfim, então acho que, independente de qualquer coisa, o que eu tento fazer é cuidar de mim. Uma prática que eu tenho no meu dia a dia, que não sei, talvez possa servir para quem te segue também, para quem acompanha o seu canal, meu dia acabou, tem horas que meu dia acaba, e acaba mesmo. Eu não posso responder de repente um WhatsApp, eu não posso ler o texto do mestrado. Quando o dia acaba. Sim. E isso é muito difícil de seguir, porque a gente está com o celular na palma da mão, o tempo inteiro ali fazendo as coisas. Mas eu tento colocar limite em mim mesma. Eu acho que isso é importante. É um bom conselho. Existe alguma crença ou pensamento que você precisou abandonar para conseguir crescer pessoalmente e profissionalmente? De que eu deveria ser perfeita para fazer as coisas, né? Então, eu tenho que tirar nota 10 sempre no ambiente acadêmico. Isso aí vem de pequena, né? Minha mãe fala muito sobre mim, que eu tirava 8, 9 na escola, eu não queria tirar 8, 9, eu só queria tirar 10. E isso você leva para a vida, né? E aí você tem esse perfeccionismo dentro de você que você não consegue superar, né? Fica aquele negócio muito ruim. Então, eu tento lidar com o meu próprio perfeccionismo. Ele existe, ele está dentro de mim, mas eu percebo que às vezes ele pode ser limitante para mim. Sim. Então, não, vamos aprender no erro, vamos aprender fazendo, vamos colocar a mão na massa. O que não está pronto hoje vai estar pronto amanhã. Não deixar que isso me paralise, né? Não deixar que a perfeição, esse ideal de perfeição me paralise. Isso é perfeito, porque eu também já passei por isso. Todo mundo, eu acho. Se eu não tivesse superado essa questão do perfeccionismo, eu não estaria nem aqui, né? Sim. Porque a gente tem que começar de alguma forma. Sim. Com medo, sem medo, com a cara, com a coragem. A gente tem que começar. Só vai. A gente não pode deixar que o medo ou que o que as pessoas vão pensar da gente, que a opinião dos outros, o que você possa impedir a gente de evoluir, porque a gente vai com certeza aprender ao longo da trajetória. Sim. Ninguém já nasce sabendo, ninguém já nasce pronta. Sim. A gente aprende ao longo do processo, né? Isso mesmo. Então, assim, muitas mulheres vivem se comparando com outras pessoas e acabam desacreditando do próprio potencial. O que você aprendeu sobre respeitar o seu próprio tempo e a sua própria jornada? Que fazia total diferença para mim respeitar meu próprio tempo e minha própria jornada, porque é isso, as pessoas são diferentes, elas têm vidas diferentes, elas têm criações diferentes, elas nascem em locais diferentes, não tem como a gente ser igual. Não. Então, por que eu vou, por exemplo, comparar a minha trajetória com a de outra pessoa que teve uma outra criação, que teve uma outra vida, que teve outras experiências? Ela tem a história dela para contar e eu tenho a minha história para contar. Né? E mais uma vez, isso é um exercício, porque várias vezes eu, às vezes, acordo e fico, caramba, me comparei. Eu faço isso com muita frequência, todo mundo faz, né? Porque o hábito, ele é poderoso. Então, se a gente não ficar ligada nesse exercício diário, que é não se comparar com o outro, a gente vai se comparar, vai ser inevitável, né? Então, acho que eu aprendi sobre isso.
Hoje, você tem formações, experiências e conquistas importantes. Mas o que você considera ser a sua maior conquista como mulher? Acho que não desistir. Acho que não desistir e enxergar em mim a minha própria força, né? Ultimamente, eu acho que eu tenho tido esse carinho a mais de olhar no espelho e falar, caramba, hein? Que forte, que mulher forte. Quantas coisas você se propõe a fazer, quantas coisas você vai com medo mesmo e faz, quantas coisas você... O quanto você não abre mão de você, né? Às vezes esse é um diálogo que eu tenho constantemente comigo mesma, assim. Eu não abro mão de mim, então eu fico muito feliz com isso. Isso me traz muita satisfação. Não vem de graça, né? Eu faço investimentos, faço meu exercício físico, que é muito importante para a minha saúde mental, faço minha terapia, leio os meus livros. Então é um processo de formação que eu fico ali alimentando, né? Mas eu acho que é admirar a força, né? Que às vezes a gente acha que não tem força nenhuma. Nossa, quanto eu sou fraco, quanto eu sou fraca. E, na verdade, nem é sobre isso. Tem um bando de gente te admirando e você nem sabe, assim. Eu sou uma delas. Falei como que eu te admirava, eu, que isso? É verdade. Isso aconteceu mesmo. E é recíproco. E olha só, por você ter falado agora de livros, né? Que você lê Sim. livros e tal. Tem algum livro que você fale, cara, esse livro mudou a minha percepção das coisas? Vou indicar nesse podcast que eu tenho certeza que vai agregar muito valor na vida das mulheres. Qual seria? Nossa. Ainda mais você, que é historiadora. Justamente. E uma pergunta dessas para uma libriana é muito complicado, porque eu tenho muitos livros que mas de repente aquele que te impactou mais. Você pensa, eu sempre... Fica na minha cabeça os ensinamentos que eu tive daquele livro. Acho que o Mal-Estar na Cultura de Freud... Como na minha formação de psicologia, eu não tenho como não citar, né? Eu acho que esse foi um dos livros recentes que eu li e que esse livro ele tem um ensinamento muito interessante, né? Uhum. Que fala sobre a felicidade. É um livro do século XX e que tem ensinamentos até hoje, assim, né? Porque o Freud fala nesse livro que o ser humano ele tenta achar uma fórmula de ser feliz, né? Mas, na verdade, cada um de nós vai achar o seu próprio modo de ser feliz. Então, é um livro do século XX, mas tão atual, né, pra gente, porque a gente está o tempo inteiro buscando uma fórmula para a felicidade. Né? E, na verdade, se a gente for puxar um pouco mais para esse campo da psicanálise, que eu gosto, enfim, que está inserido dentro da área da psicologia também, o que a gente faz é ir negociando com a vida, né? Então, a gente não vai ter as coisas completas, a gente não vai ter satisfação completa. Vai ter um momento que na minha vida pessoal, com meu filho, eu vou estar mais satisfeita e na minha vida profissional talvez um pouquinho menos. E vice-versa, né? Vai ter vezes que eu vou me desligar um pouco mais de mim para dar mais atenção para o meu filho e vai ter vezes que, filho, segura aí um pouquinho, que a mamãe precisa aqui resolver as coisas dela. Então, a vida também é um pouco sobre isso, sobre essa negociação que a gente faz com ela. Saber dividir um pouquinho o seu tempo, né? Justamente. A tua energia naquilo que você vai colocar em determinados momentos do dia, né? Sim, com certeza. Então, mas a gente não sabe lidar com isso, Márcia. Assim, a gente quer tudo para ontem, de preferência, e o tempo inteiro. E eu gostaria de citar mais um livro, que é o Sociedade do Cansaço, que é do Byung-Chul Han, que é um filósofo. É um livro pequenininho, mas gigante. Em aprendizados. Então, se eu pudesse citar para você, para outras pessoas que acompanham, seria ótimo, incrível. Perfeito. Vou fazer uma pergunta extra. Tá. Aqui no Visão Feminina, acreditamos que quando a mulher muda a visão que tem de si mesma, toda a sua vida começa a mudar. Qual foi a visão que você precisou abandonar para se tornar a mulher que você é hoje? A visão que eu precisei abandonar é que meu tempo tinha acabado. E é impressionante, né, o quanto a gente se maltrata, porque se a gente for parar para pensar, eu estava pensando assim com 25 anos, 26 anos, gente, o que é isso? Por que a gente se agride tanto dessa forma? Por que a gente é tão injusto com a gente mesma, né? Então, eu acho que essa visão do tempo realmente mudou as coisas para mim. Né, de que o tempo vai passar de qualquer maneira, que eu tenho a minha vida e a minha trajetória para contar, e as pessoas têm as vidas e as trajetórias delas, né, e que isso não é demérito para ninguém, não existe perfeição para ninguém.
O importante é você fazer o seu, correr atrás do seu e seguir em frente. Excelente. Vamos falar sobre o bloco 4, ainda há tempo. Ainda há tempo. Bruna, depois da faculdade de História, vieram a psicopedagogia, a psicologia e agora o mestrado. O que faz você continuar aprendendo e se reinventando mesmo depois de tantas conquistas? Eu tenho fome de viver. Eu tenho fome de viver, eu gosto de estudar. Então, também é da minha personalidade, né? E eu acredito sinceramente que a gente pode alcançar coisas grandiosas através do estudo, né? Não é fácil também é uma questão de hábito, ler é uma questão de hábito, estudar é uma questão de hábito. Eu digo que o cérebro é um músculo, então a gente vai para a academia exercitar a nossa parte física. Quando a gente estuda, a gente está exercitando a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade crítica, né? De desenvolver coisas novas, originais. Então eu não desisto de estudar porque eu não desisto de ser um ser humano que pensa. Para mim é importante pensar e ter as minhas próprias opiniões a respeito das coisas, ter as minhas próprias percepções, ter a noção de que o outro pode pensar diferente de mim e tá tudo bem, vamos tentar conversar, vamos tentar dialogar. Então eu nunca vou parar de estudar. Eu provavelmente vou inventar alguma coisa para fazer. Quando acabar o mestrado e a faculdade de psicologia, você vai inventar outra coisa, né? Eu gostaria de fazer filosofia, mas vamos ver. Aí daqui a pouco você vai ter que voltar no podcast de novo. Para contar mais da tua história, que está sempre evoluindo. Pois é. Muitas mulheres pensam, agora é tarde, perdi meu tempo, minha oportunidade já passou. E existe uma frase sua que me chamou muita atenção. Para quem tem fome de viver, sempre há tempo. Em uma sociedade em que vive repetindo que estamos atrasados para tudo, como você chegou a essa conclusão? Com coragem de viver a minha vida, né? Porque como até acho que eu estou pensando sobre isso a partir da pergunta que você me fez, né? O que é mais importante? Coragem para começar ou confiança para continuar, né? Coragem para viver a vida, para se jogar, para estudar, para pensar, para refletir, né? Então, quando você tem fome de viver, você não se contenta com aquilo que dão para você, né? Se você deixar que a crença dos outros te limite, você vai acabar ficando aprisionado, né? Nas crenças que são dos outros e não são suas. E isso é muito preocupante, isso é muito ruim, né? Então, eu tenho fome de viver, e para mim, fome de viver é motivar a minha cabeça a pensar coisas novas, a pensar coisas originais, pensar coisas críticas. Perfeito. Olhando para a tua trajetória hoje, você acredita que existe alguma idade certa para começar um sonho, ou essa é uma crença que limita muitas mulheres? É uma crença que limita muitas mulheres, assim, não tem idade certa para começar sonho. Os sonhos não envelhecem, né? Tem uma música que fala sobre isso, acho que é do Milton Nascimento. Os sonhos não envelhecem. E, de fato, né? Se a gente ficar presa nisso, a gente não faz mais nada. Então, eu não sei quais são os sonhos que eu vou ter nos próximos anos. Eu posso mudar de ideia. Eu acho mudar de ideia, as pessoas talvez encarem isso de uma forma mais angustiante, né? Porque tem dúvidas, tem incertezas, mas traz tanta liberdade também, você poder mudar de ideia, você poder dizer, olha, isso aqui funcionava para mim até bem pouco tempo, agora já não funciona mais, eu quero fazer outra coisa. Sim. Isso a vida é uma só. Então, se a gente não pensar um pouco sobre isso, né, eu acho que fica muito complicado. Então, nunca é tempo de desistir, a gente precisa investir nos nossos sonhos, e idade quer dizer muito pouca coisa ou quase nada. Ou, se ela for dizer alguma coisa, é pro bem, para as experiências, as pessoas mais velhas, né? A gente tem uma trajetória que a gente percorre, né? Isso tem que ter algum valor. Eu digo que para a faculdade de psicologia, por exemplo, é um curso muito generoso com a idade, né? Porque a gente tem que ter uma certa maturidade também para lidar com as questões do outro, né? Sim. Então, é um curso generoso, por exemplo, né? E mesmo se não for, você dá seu jeito, tá? Se for isso mesmo que você quiser, dá seu jeito, que também vai funcionar. Muitas vezes, não é a falta de oportunidade que impede uma mulher de crescer, mas a dificuldade de acreditar em si mesma. Você já enfrentou isso? Muitas vezes,
continuo enfrentando isso. Eu estou aqui falando bonito, eu acho. Falando coisas, né, que para mim até me soam inspiradoras e que eu tento aplicar na minha vida, na minha rotina. Eu tento pensar sobre tudo isso que eu tenho falado, né? Mas não é fácil. É um desafio constante, né? Acreditar em si mesmo, num mundo que diz que você é insuficiente, né? Eu acho que essa palavra insuficiência permeia muito a cabeça de muitas pessoas, né? Eu sou insuficiente, eu não consigo fazer isso porque me falta isso, me faltam ferramentas, me faltam instrumentos, me faltam estudos. As pessoas não conseguem lidar com a falta, né? E a falta, ela sempre vai existir. E, na verdade, é a falta que movimenta a gente. A gente vai em direção aos nossos objetivos através da falta. Porque a gente pensa outras coisas, porque a gente tem desejo, né? Eu estou falando em termos, talvez, um pouco psicanalíticos, assim, né? Porque é uma área que eu estou apaixonada também. Ainda inventei mais uma. Mas é um pouco sobre isso. É aprender a lidar com essas faltas e, vamos lá, é o que te motiva, né? É o que te faz seguir em frente, acordar no dia seguinte, querer outras coisas, né? Eu tive um comentário num vídeo que eu postei, onde a Daiane se reinventou, né? Ela quis sair do comércio para ter mais tempo com o filho dela, foi querer empreender. E teve uma pessoa que comentou e falou assim, pô, eu também tenho fome disso, eu tenho também vontade, né, de mudar de profissão e tal, mas eu não tenho dinheiro. Você acha que o dinheiro impede as pessoas também de evoluir ou é só uma crença limitante na cabeça delas? Eu acho que o dinheiro ajuda. O dinheiro não é tudo, mas é claro que ele ajuda. Se for dizer para você que dinheiro não ajuda, eu acho que eu vou estar mentindo um pouco, né? Eu acho que dinheiro ajuda, mas ele não é tudo, né? O dinheiro é uma parte. Existem coisas que você pode fazer, mesmo às vezes com uma renda um pouco mais apertadas, né? Existem opções de cursos gratuitos online, existem opções que você pode fazer, né, para ir começando. A questão é que é isso, o dinheiro ele é mais uma dessas partes que a princípio faltam para você dar start em alguma coisa que você precisa, né? E ele faz a diferença? Faz. Acelera processos? Acelera processos. Isso aí não tem como negar, é indiscutível. Mas, assim, a falta dele também pode ser um motivador, né, para você querer buscar alguma coisa nova e diferente para você. E existem, sim, opções, né? Só que, claro, você precisa de ajuda. Então, com dificuldade, conversa com as pessoas, se abre, fala dos seus problemas, né? A gente vive de um modo muito solitário na sociedade. Então, se você acha que o dinheiro, por exemplo, né, que foi o caso que você citou, está dificultando o seu processo, comunica, fala com as pessoas, não sente vergonha de mostrar a sua vulnerabilidade, né? Quem sabe alguém pode te ajudar, quem sabe alguém tem uma ideia interessante para você, né? E, enfim, eu penso um pouco sobre isso, que ele não é tudo, ajuda bastante, mas não é tudo, né? Tem gente com dinheiro que, enfim, também não aproveita. Se hoje uma mulher dissesse para você, eu queria mudar minha vida, mas não sei por onde começar, qual seria o primeiro passo que você recomendaria? Peça ajuda para outra mulher. Eu sou uma pessoa muito felizarda, né? Porque nesse podcast, por exemplo, eu citei a minha mãe, eu citei a minha tia. Eu tenho amigas maravilhosas que me acompanham. Agora eu também tenho você, que também me acompanha. Então, assim, eu acho que as mulheres se ajudam muito. Elas formam redes, né? Elas formam comunidades. Então, por exemplo, a sua amiga faz unha, né? Indica a sua amiga, sabe? Eu tenho um movimento no meu Instagram que quando chega assim o dia do amigo, eu faço um movimento de indicar os perfis profissionais das minhas amigas, dizendo o que elas fazem, o que elas produzem, como é que elas podem te ajudar, te auxiliar, enfim. Então, a gente, às vezes, clica no curtir de tanta gente famosa, com milhares de seguidores, e esquece de ajudar a própria amiga que está ali do lado, às vezes fazendo o corre dela, dando uma aula particular. Já pensou de ir lá no grupo da escola do seu filho e indicar o trabalho dessa amiga, dessa pessoa? Então, acho que o meu primeiro conselho seria busque a sua rede de apoio, principalmente, não somente, mas principalmente com outras mulheres. Perfeito. Agora, você tem 3 minutos para você falar o que você quiser sobre qualquer assunto que você achar pertinente. Pode fazer uma reflexão, pode recomendar o teu trabalho, falar do teu trabalho. Fique à vontade.
Bom, agora então com vocês um pouquinho sobre essa questão, só para reforçar, na verdade, né, sobre essa questão do tempo, como uma mensagem final, sempre há tempo, não desistam dos sonhos de vocês. Eu já concluí alguns sonhos, alguns outros sonhos estão em andamento e eu espero ainda ter muitos outros sonhos que eu nunca pensei e que provavelmente eu vou chegar lá na frente e eu vou pensar assim, caramba, olha eu sonhando isso de novo, ou olha eu sonhando isso, que grande novidade para a minha vida. Então, acho que sobre essa questão do tempo especificamente, não desistam nunca dos sonhos, prossigam, acreditem, invistam, porque a gente também precisa investir nas coisas que a gente acredita. E eu falo um pouco sobre isso, sobre vida acadêmica, sobre educação, sobre saúde mental, no meu perfil do Instagram, que é Prof. Bruna Bonfeld. E quem quiser seguir, quiser trocar comigo, lá tem dicas de leitura, tem um pouco dessa minha trajetória de vida acadêmica, que é o meu momento atual. Então, quem quiser trocar um pouco comigo lá, vai ser bem-vindo. E não deu 3 minutos. Top demais, Bruna. Obrigada. Esse podcast foi incrível. Você é uma mulher inspiradora que me inspira muito. Quando eu vi o seu Instagram, que eu vi a tua história, né, que você postou lá, tudo, eu falei, essa menina tem que estar aqui comigo. E eu sou muito grata. Menina, agradeço, menina. Mas tudo bem. É uma das minhas meninas da academia. Isso é verdade. Chamo todo mundo de menina, né? Então, eu sou muito grata por você ter aceito estar aqui. Foi incrível. Obrigada. A sua trajetória, os seus argumentos, eu te agradeço, porque você tenho certeza que agregou valor a muita mulher. Eu que agradeço você. Vamos, muito obrigada. Então, começar a encerrar o 6º episódio do podcast Visão Feminina. Bruna, quero te agradecer pela sua presença aqui no podcast Visão Feminina. A sua história nos mostra que a vida nem sempre acontece da forma que planejamos, mas isso não significa que os nossos sonhos precisam ficar pelo caminho. Ao longo dessa conversa, vimos que coragem não é a essência do medo. É seguir em frente, mesmo quando não temos todas as respostas. Vimos que a maternidade não precisa ser o fim de um sonho, que os desafios podem nos fortalecer e que nunca é tarde para aprender, recomeçar e construir novos caminhos. A sua trajetória nos lembra de algo muito importante. Não importa onde estamos hoje, sempre podemos dar um próximo passo na direção daquilo que desejamos construir. E eu gostaria de deixar uma reflexão para todas as mulheres que nos acompanharam até aqui. Talvez você não esteja atrasada. Talvez você apenas esteja vivendo o seu próprio tempo. Não se compare com a jornada de ninguém. Cada história tem seus desafios, seus aprendizados e seu propósito. Como a própria Bruna nos ensinou hoje, para quem tem fome de viver, sempre há tempo. Obrigada por estar conosco em mais um. Agora é o 6º episódio do podcast Visão Feminina. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe com uma mulher que precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, e antes de encerrarmos, quero fazer um convite especial para você. Se essa conversa trouxe uma reflexão para a sua vida, siga o nosso perfil no Instagram e nosso canal do YouTube, @podcast.visãofeminina, e faça parte dessa comunidade de mulheres que decidiram se escolher, crescer, evoluir e construir uma vida com mais propósito, equilíbrio e direção. Curta este episódio para que esta mensagem alcance mais mulheres. Compartilhe com alguém que precisava ouvir esta conversa hoje. E deixe seu comentário. Qual foi o aprendizado ou a reflexão que mais marcou você neste episódio? A sua participação fortalece essa comunidade e pode inspirar outras mulheres que estão vivendo desafios parecidos como os seus. Nos encontramos no próximo episódio do podcast Visão Feminina. E quero fortalecer aqui. E antes de nos despedirmos, quero deixar um agradecimento muito especial ao nosso parceiro, a TV Faferj, por acreditar no nosso propósito do podcast Visão Feminina e por apoiar este projeto que tem como missão inspirar, fortalecer e transformar vidas através de histórias reais. Muito obrigada pela confiança, parceria e por fazer parte dessa nossa caminhada conosco. Até o próximo episódio.